Saí de uma reunião informativa algemado. Sem aviso, sem hesitação. O aço cortou meus pulsos antes que eu pudesse perguntar por quê. Você está preso pela morte do seu sogro. As palavras não me vieram à mente a princípio. Matthew. Eu tinha visto o velho apenas 3 dias antes, tão presunçoso como sempre, embriagado de autocontrole. No entanto, lá estava ele, sendo exibido diante de homens que ele liderou em batalha, reduzido a um criminoso diante de seus olhos. O julgamento transcorreu rápido, rápido demais. Meu próprio filho, meu parente consanguíneo, subiu ao banco das testemunhas e jurou que me viu fazer aquilo. Sua voz nunca vacilou. Seus olhos nunca encontraram os meus. Minha esposa entrou com os papéis naquela mesma semana. Divórcio, custódia, propriedade, como se estivesse esperando por este momento, caneta na mão. Agora eu estava sentado no tribunal, com as correntes nos pulsos, enquanto o juiz se inclinava para frente e perguntava se eu tinha algo a acrescentar antes do veredito. Deslizei um envelope lacrado sobre a mesa. Ele a abriu, examinando as palavras que não esperava. Seu rosto secou e endureceu. Xerife, disse ele rispidamente. Tranque os portões. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer frase. Eu costumava pensar que traição era barulhenta. Uma porta batendo, uma confissão aos gritos, a dor de um tapa. Mas a traição é silenciosa, calculada. Ela espera que você se distraia, e então te despedaça por dentro. Minha esposa tinha sido arquiteta, meu filho cúmplice, meu sogro cadáver perfeito para pendurar no meu pescoço, e eu era o alvo. O velho sempre me desprezou, disciplinado demais, imperturbável demais, um soldado que enxergava através de seus jogos. Ele queria o controle, e eu o neguei. Achei que sua morte poderia acabar com os jogos de poder. Em vez disso, tornou-se sua arma. Olhando para trás, os sinais estavam lá. O sussurro da minha esposa ao telefone tarde da noite. O jeito como ela fechou o laptop quando entrei. O sorriso ensaiado que nunca chegou aos seus olhos. Eu disse a mim mesmo que estava apenas cansado. Aquele casamento estava se desintegrando com o tempo e o silêncio. Mas ela não tinha desistido. Ela tinha planejado. E o garoto, meu garoto, subiu ao banco das testemunhas e jurou que eu era uma assassina. Ele não se encolheu. Ele não hesitou. Foi então que entendi que ele não estava apenas testemunhando. Ele tinha ensaiado. E a traição não vinha apenas da mulher com quem ele dividia a cama. Eu tinha invadido minha própria linhagem. O mundo acreditava que eu estava encurralado. Eu os deixei acreditar. Sentei-me na cela, comi, respondi a perguntas com uma calma estudada. Mas, por dentro, cada detalhe estava catalogado, cada linha do tempo mapeada, cada inconsistência afiada como uma espada esperando para ser desembainhada. Exigi provas, listas de testemunhas, perícia, papelada. Eles achavam que eu nunca teria paciência para analisar tudo aquilo. Mas paciência era minha arma mais antiga. A autópsia estava limpa demais. Os horários não coincidiam. Registros telefônicos apontavam para ligações que nunca deveriam ter sido feitas. E então, escondido entre os dados inúteis, eu encontrei uma transferência bancária. O sussurro de um motivo oculto em números. O nome da minha esposa. A assinatura do meu filho. Dinheiro transferido secretamente semanas antes da morte. Não foi a tristeza que apertou meu peito. Foi a satisfação. Eles pensaram que me enterraram vivo, mas na pressa, deixaram marcas na pá. Eu não me enfureci. Raiva era um desperdício. Eu planejei. Elaborei minha resposta não com palavras, mas com evidências, seladas, fechadas, esperando o momento em que desistiriam de mim. Esse momento chegou no tribunal. O olhar do juiz deslizou sobre a página. Ele apertou os lábios. Leu uma vez, depois outra, como se a repetição pudesse suavizar o que via. Não amenizou. Os documentos o expuseram. Declarações de testemunhas falsificadas. Pagamentos rastreados, registros transcritos, uma conspiração tramada não em segredo,
mas com arrogância. Minha esposa engasgou antes que pudesse se controlar. Meu filho me encarou, os olhos arregalados, a primeira rachadura em sua performance cuidadosamente construída. Eu não disse nada. Ele não precisava. A verdade, quando bem armada, não precisa de voz. Ela detona silenciosamente. A voz do juiz quebrou o silêncio. Oficiais de justiça, fechem as portas. Pela primeira vez desde que as algemas se fecharam, respirei fundo. Ele se virou para mim, com os lábios trêmulos. Você, há quanto tempo sabe? Sustentei seu olhar com a calma de um homem que enterrou todas as ilusões por muito tempo. As evidências jaziam no banco dos réus como uma autópsia de suas mentiras. O caso, os pagamentos, a manipulação do nosso filho. Cada segredo que ele havia forjado contra mim agora jazia opaco e inútil à vista de todos. Suas mãos tremiam. Os olhos do meu filho se moveram rapidamente, um medo infantil sangrando através da máscara da certeza. Inclinei-me para a frente, as correntes tilintando suavemente. Você pensou que eu era cego, mas a cegueira é uma escolha. Eu observei, esperei e te decepcionei. Então as lágrimas fluíram, duras, desesperadas. Eles queriam expressar simpatia, implorar por misericórdia. Não encontraram nenhuma das duas. O julgamento não terminou com um. Ela observou, mas em silêncio. Ela foi levada embora. Meu filho seguiu, seus passos pesados, o peso da traição se acomodando tarde demais. E eu fiquei lá, silenciosa, distante, não vitoriosa, não quebrada, simplesmente livre de ilusões. As pessoas pensam que a traição destrói você. Mas, na verdade, ela te torna melhor. Ela te despoja de suas emoções e deixa apenas clareza. Saí daquele tribunal não como marido, não como pai, não como réu. Saí como algo mais frio, mais forte, livre. E quando as portas se fecharam atrás de mim, entendi a verdade suprema. Eles tentaram me enterrar, mas era eu quem segurava a pá. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assine agora o Sheatin Stories Insight World para mais histórias incríveis.